Aleluias! Queridos ouvintes, estamos de volta aqui para ministrar mais uma palavra de Deus ao seu coração. Que o Espírito do Senhor alcance seu coração com esta palavra. Que você seja ricamente abençoado. Que você seja alcançado pelo poder de Deus através desta palavra. Que esta palavra possa resgatar você, resgatar a tua vida das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. E se você que já é resgatado pelo sangue de Jesus, você que já se considera um homem de Deus, uma mulher de Deus, que esta palavra possa resgatar valores dentro do teu coração e que você seja despertado para viver o melhor de Deus nessa terra, para viver o verdadeiro avivamento, para viver o verdadeiro plano que Deus tem para a tua vida. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante, a palavra do Senhor diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Amém, 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 aleluia. Essa palavra Jesus libera quando ele já está ressuscitado. Jesus libera essa palavra e ele fala com os discípulos, ele comunica essa palavra. Depois que ele é ressuscitado, a Bíblia diz que o Espírito Santo ressuscitou a Jesus de entre os mortos. E quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para algumas pessoas. Aqui no versículo 14, Jesus, ele corrige os discípulos, porque os discípulos, durante todo o tempo do ministério de Jesus, os discípulos escutavam a respeito da morte e ressurreição. Jesus falava: vão me matar, vão me crucificar, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Quando Jesus ressuscitou, Maria viu Jesus. Os dois discípulos no caminho de Emaús viram Jesus. Voltaram e avisaram para os apóstolos. E eles não estavam acreditando, talvez por incredulidade, talvez por espanto, admiração. O fato é que eles não se sentiam prontos para crer na ressurreição daquele que foi crucificado diante de seus olhos. E quando Jesus volta e conversa com seus discípulos, corrige, diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados na mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o haviam visto já ressuscitado. Depois que Jesus manifesta essa insatisfação
Ele então libera agora uma ordem, uma palavra imperativa para os discípulos. A partir de agora vocês têm uma missão, e a missão de vocês é pregar o evangelho a toda criatura. Primeira coisa que eu quero dizer aqui para você, querido ouvinte, é que quando você escuta uma mensagem, quando você escuta uma pregação da palavra de Deus, seja aqui no programa, seja aqui nessa emissora através da nossa vida, ou em outra emissora, em outras programações, através de outros pregadores, quando você escuta a mensagem do evangelho pregada, coloque uma coisa no teu coração, se conscientize de que o que você está escutando, você não está escutando palavras que vêm da iniciativa de meros homens. Você está escutando a pregação do evangelho que foi ordenada por Jesus há 2000 anos atrás. Os pregadores que são realmente ungidos pelo Espírito Santo são comissionados, são levantados por Deus para levar até você a mensagem do evangelho. E a ordem do Senhor é que preguemos o evangelho não somente no nosso ambiente, na nossa casa, nos nossos vizinhos, mas ele disse: ide por todo o mundo. É por isso que nós usamos o rádio, usamos o Facebook, o WhatsApp, o YouTube, Instagram, Twitter. Usamos todos os meios para que a pregação do evangelho chegue o mais longe possível, porque essa foi a ordem do Senhor Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Estamos aqui para pregar o evangelho porque é uma ordem do Senhor. Então, quando você me escuta, saiba que você está ouvindo alguém que está obedecendo uma ordem, e essa ordem não é ordem de homem, ordem de uma igreja, de uma placa denominacional. Não, é uma ordem do próprio Deus, é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Nós pregamos o evangelho porque o Senhor Jesus nos mandou pregar o evangelho, e nós estamos aqui para pregar o evangelho. É a segunda coisa que eu quero dizer em relação a esse texto. A primeira coisa é que nós estamos seguindo uma ordem de Jesus. A segunda coisa é que Jesus nos mandou pregar o evangelho. A palavra evangelho no grego significa boa nova, boa notícia. E esse evangelho que nós pregamos, ele é uma boa notícia. E é de fato, de verdade, o que nós devemos pregar. O apóstolo Paulo confrontava as pessoas que queriam pregar outro evangelho, ficavam ensinando outras coisas, ensinando os usos e costumes e preceitos do judaísmo. Outras pessoas ficavam querendo falar sobre anjos, e o apóstolo Paulo disse: não, nós devemos pregar o evangelho simples, o evangelho puro. Eu me lembro quando o apóstolo Paulo vai dizer para o povo de Corinto, e ele vai falar a forma de pregação, a forma de evangelho que ele pregava. Ele vai dizer, 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo... 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 em diante, ele vai dizer: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que é o poder de Deus?
O apóstolo Paulo vai dizer: olha, o evangelho que eu preguei foi um evangelho simples. Eu até tenho toda a capacidade de falar coisas tremendas, coisas profundas para vocês, mas eu não vou perder tempo fazendo isso, porque o que alcança o seu coração é o evangelho simples. Ele diz: olha, eu não fiquei discutindo assuntos difíceis de serem discutidos, não, eu fui pregar o evangelho, fui pregar Jesus Cristo e este crucificado. Oh, aleluia. Quando eu vejo pessoas que usam oportunidades que têm, e ao invés de pregar o evangelho simples e poderoso, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam pregando teologias, doutrinas que não são bíblicas, doutrinas de homens, porque as doutrinas bíblicas são simples, é o evangelho do Senhor. Ficam discutindo assuntos polêmicos. Não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para pregar o evangelho. Jesus falou, disse: ide pregai o evangelho, a boa notícia. E que boa notícia é essa, pastor Zezinho? A boa notícia é que Jesus Cristo veio, nasceu de uma virgem, conviveu entre nós, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E a manifestação dessa glória tem uma tradução, e a tradução é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a boa notícia. A boa notícia é o que diz Romanos 5,8, e Deus prova seu amor para conosco no fato de Jesus Cristo, seu Filho, morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. A boa notícia, meu querido, minha querida, é que o evangelho é o poder de Deus, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aleluia, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Aleluia. Essa é a boa notícia. E o apóstolo Paulo disse para o povo de Corinto: irmãos, quando eu fui ter com vocês, eu fui pregando esse evangelho simples. Jesus Cristo, que foi crucificado por cada um de nós, morreu, mas ressuscitou para nos dar uma esperança viva. Oh, aleluia. E ele diz: isso é o poder de Deus, é a demonstração de espírito e de poder. O poder de Deus está na notícia nova, na boa notícia, no evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu estou aqui meditando com você em Marcos capítulo 15, capítulo 16, versículo 15. Disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Em primeiro lugar, Jesus nos mandou a pregar o evangelho. Ele nos mandou pregar, nos mandou anunciar. Em segundo lugar, ele nos mandou pregar o evangelho. Ele não nos mandou pregar o judaísmo, ele não nos mandou pregar qualquer outra coisa, ele nos mandou pregar o evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Ele não nos levantou para dar palestras empresariais dizendo como que você deve fazer para enricar, como que você deve fazer para se dar bem financeiramente. Não, Jesus nos enviou para pregar o evangelho, para pregar a boa notícia. Porque eu vou dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida: ainda que você tenha toda a prata e todo o ouro deste mundo, ainda que financeiramente você esteja vivendo muito bem, só existe uma maneira de você ir para o céu: é por meio do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você precisa do evangelho. Se você está mal acabado, se você está destruído em todas as áreas da tua vida, financeiramente destruído, no casamento destruído, sentimentalmente destruído, espiritualmente destruído, eu te digo: a solução para a tua vida está no evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se de repente você esteja aí com toda a pomba, sabe, com altivez de espírito, com o nariz empinado, dizendo: eu não preciso dessas coisas, eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho família, eu tenho casamento, eu tenho alegria, eu tenho felicidade, mesmo assim eu quero te dizer:
Essas coisas não compram a tua salvação. Você precisa do Evangelho, você precisa de Jesus Cristo, porque se você morrer hoje e você não tiver Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você não vai para o céu. E quem não vai para o céu, saiba de uma coisa, não vai ficar no meio do caminho, não vai ficar no lugar neutro. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Se você não for para o céu, é porque você vai para o inferno. E só existe uma maneira de você se desviar do inferno e ir para o céu, é por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta é uma boa, tremenda, maravilhosa nova do Senhor. Boa notícia para você. Aleluia. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho. O terceiro ponto que eu quero destacar nessa palavra é que o Senhor nos dá uma ordem de pregar o Evangelho para quem? A toda criatura. Eu não creio que o Evangelho veio só para os ricos, nem tampouco só para os pobres. O Evangelho veio para todos, porque todos necessitam. Todos precisam do Evangelho. O Senhor nos manda pregar para todos. Não importa em que condição você se encontra. Se você é alguém desprezado pela família, pela sociedade, porque de repente vive aprisionado pelas cadeias do vício, das drogas, das bebidas, de repente vive uma vida promíscua e não consegue sair dessa promiscuidade, dessa prostituição. De repente você é alguém que já foi preso uma vez ou mais de uma vez e adquiriu para o seu caráter o rótulo de ladrão, de bandido. Eu quero dizer para você que o Evangelho veio para você também. De repente você está aí e tem uma inclinação para o desvio de natureza. De repente você é um homem aprisionado pelo espírito da homossexualidade. Uma mulher aprisionada pelo espírito da homossexualidade. E você vive atormentado com esta consciência pesada. Quem sabe você é alguém que já sentiu até desejo de dar cabo da vida, por vergonha, por constrangimento, porque você nutre um sentimento dentro de você que você não consegue ir contra, não consegue se libertar. Você não se acha uma pessoa normal. Você olha para dentro de si mesmo e não se acha normal. Como pode um homem desejar outro homem? Como pode uma mulher desejar outra mulher? Eu quero dizer para você que esse tipo de inclinação não faz de você alguém mais pecador que outra pessoa. Você é normal quanto qualquer outra pessoa. Todo ser humano é pecador. Todo ser humano tem um vírus do pecado no seu coração. A questão é que alguns manifestam o vírus do pecado para o roubo, outros para a violência, outros para o suicídio, outros para o homicídio, outros para a corrupção, outros para a prostituição, outros para o adultério. De repente, em você o vírus do pecado se manifestou, desenvolveu um desvio de natureza, uma vontade de se relacionar com o sexo igual. Do mesmo jeito que Jesus perdoa e liberta o mentiroso, o adúltero, o ladrão, o assassino, Ele também liberta você. Ele tem poder para entrar dentro de você e arrancar esse demônio da homossexualidade, esse demônio de pombagira, que faz você sentir inclinações para o sexo igual. Se você se inclinar para o Senhor, Ele vai te libertar e vai te transformar, porque Jesus não teria liberado o Evangelho para todos se tivesse algumas pessoas que Ele não tivesse condições de libertar. E conhecereis a verdade vos libertará.
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu estou pregando o evangelho para você. Se você se sente uma pessoa inclinada ao erro, uma pessoa que já sentiu até vontade de dar cabo da vida, porque acha que não tem mais jeito para você, eu quero te dizer, tem jeito. O evangelho foi liberado e designado para toda criatura, porque Jesus quer libertar toda criatura. Ele quer salvar toda criatura. Se você se prostrar diante do Senhor, se você se voltar para o Senhor, se você se arrepender dos seus pecados, se você se esforçar a ir para os pés de Jesus, Ele vai te libertar, Ele vai te transformar. Não importa se você é macumbeiro, feiticeiro, se você é uma pessoa que já matou, que já roubou, que já fez isso, aquilo, outro. De repente você está me ouvindo por trás de uma grade, dentro de uma cela de prisão. E eu quero te dizer, Jesus é poderoso para libertar você aí. Ainda que você esteja preso fisicamente, o Senhor quer libertar você na sua alma. E Ele quer restaurar a sua vida, quer restaurar a tua história, quer restaurar os teus sentimentos, a mente, teu coração. De repente você é alguém que diz assim: puxa, mas meu coração é tão podre, o meu coração é tão ruim. E você acha que Jesus não sabia disso? Ele sabe que no coração do homem comum, do homem normal, do homem que não nasceu de novo, do homem que não é guiado pelo Espírito Santo, Jesus sabe o que tem no coração deste homem. Mesmo assim, Ele prometeu para você o evangelho. O mesmo Jesus, Ele fala no capítulo 7 de Marcos, versículo 20 em diante, dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Jesus sabe o que tem no coração do homem. Ele sabe o que tem no teu coração. Se você é alguém que diz: puxa, eu não tenho jeito para mim, o meu coração é podre, o meu coração é mau, o meu coração é inclinado continuamente para o erro, eu quero te dizer, Jesus conhece o teu coração. Ele já sabia que o teu coração seria assim. Na verdade, aliás, o coração de todo homem é cheio de maldade. Por isso que nós devemos nos arrepender, e não somente uma vez, mas nos arrepender sempre, sempre, todos os dias, para que o Senhor remova de dentro de nós todo o mau pensamento, toda a impureza. Jesus sabia que você teria um coração mau. Mesmo assim Ele disse: prega o evangelho a toda criatura, porque eu quero salvar a toda criatura. A salvação é para todos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor não veio apenas para os escolhidos, como dizem alguns por aí, que Deus já escolheu os que vão para o céu e os que vão para o inferno. Não, Deus não é incoerente. Deus não contradiz na sua palavra. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Tito capítulo 2 versículo 11 fala que a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Não foi a alguns homens. Se você de repente morrer e for para o inferno, não é porque Deus não quis salvar você, é porque você rejeitou, porque a graça de Deus está disponível a todos, a todos, a todos os homens. Eu amo a palavra de Deus, eu amo esse coração do Senhor. Um coração que não faz acepção de pessoas. Quando o apóstolo Pedro foi convidado para pregar na casa de Cornélio, e Cornélio contou que o anjo apareceu para ele dizendo: vai buscar Pedro, porque ele vai te falar as palavras de vida que você precisa ouvir. Então Pedro, que achava antigamente, antes disso, ele achava que a salvação era só para os judeus, mas ele percebeu que Deus estava agora salvando as pessoas que não eram judeus, os gentios. Aí Pedro vai dizer no capítulo 10 de Atos: vejo em verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Meu querido, Deus não faz acepção de pessoas. Você não é alguém rejeitado por Deus, alguém a quem Deus não quer salvar. A Bíblia diz que Ele quer salvar a todos. Por isso que Ele disse: prega o evangelho a toda criatura. Aleluia. Eita, evangelho poderoso. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, o Senhor nos ordenou a pregar. E Ele nos ordenou a pregar, em segundo lugar, o evangelho, não qualquer outra coisa. Em terceiro lugar, Ele nos ordenou a pregar o evangelho a toda criatura.
É por isso que você está me ouvindo neste momento, porque você está incluso. Deus incluiu você no todo, na toda criatura. Em terceiro lugar, Jesus fala: quem crê e for batizado será salvo. Em terceiro lugar, nesse texto em que nós estamos meditando, eu quero dizer para você que, apesar do Senhor nos mandar pregar o Evangelho a toda criatura, Ele não vai salvar todos, infelizmente. Porque o Senhor deu a você e a mim um dom, um presente chamado livre-arbítrio. O Senhor não quer te salvar por meio da obrigação, da imposição. Não. Ele quer te salvar por meio de uma decisão tua, do arrependimento. Se Deus tivesse que obrigar as pessoas a se converterem, Ele então salvaria o mundo inteiro. Então o Senhor não quer forçar a barra para você se converter. O que o Senhor faz é te dar uma oportunidade. Ele mostra o Evangelho para você. Ele usa os pregadores para dizer para você que Ele te ama, para dizer para você que Ele quer você no reino, mas Ele não vai obrigar você. O próprio Jesus diz: quem crê e for batizado. Por que Ele diz quem crê e for batizado? Porque o batismo é uma forma física de você provar que tem uma fé. Quem diz que o batismo não é importante, ainda não entendeu o Evangelho verdadeiramente. Tem gente que diz: não, tanto faz batizar como tanto fez. Não é assim. Jesus falou que aquele que crê vai evidenciar a sua crença por meio do batismo, porque o batismo é uma maneira de você quebrar a legalidade do teu passado, é uma maneira de você apagar o teu passado e o mundo não cobrar o teu passado, as trevas não acusarem você a respeito do teu passado. O batismo é uma ação física que evidencia uma realidade espiritual, uma fé no seu coração. Então, se você é alguém que está visitando a igreja, diz que crê em Jesus, mas nunca decidiu se batizar, então você ainda não é salvo. Porque você não consegue demonstrar a salvação por meio de uma fé prática, que é no batismo. Quem crê e for batizado. Eu estou falando para muita gente neste momento. Essa nossa fala, essa nossa programação, ela passa em rádios de Teresina, de Timon, de Altos, 40 quilômetros de Teresina, Curimatá. Muitas, centenas e milhares de pessoas estão ouvindo esta palavra. Inclusive você. Você está ouvindo essa palavra porque Jesus, Ele pretende salvar você. Mas é necessário que você creia. E eu desafio você a demonstrar que você crê. Você que se encontra em qualquer lugar e está me ouvindo agora, desafio você demonstrar que realmente crê no Evangelho. Eu desafio você provar para você mesmo, provar para o reino espiritual que você de fato crê no Evangelho. Se batizando. Ah, pastor, eu já fui batizado quando criança. Não vale, batismo é para arrependimento. Criança não se arrepende, ela não sabe o que é arrependimento. Batismo é a indagação de uma boa consciência, então criança não tem consciência. Batismo é para perdão dos pecados, criança não sabe disso. E ainda tem mais, meu querido. Batismo, a palavra batismo no grego significa imersão, mergulho. Se você é alguém que quando criança teve a experiência de jogar uma aguinha na tua cabeça, o nome disso é aspersão, isso não é batismo. Batismo é mergulho. Então não confie no batismo que você teve quando criança, porque isso não é bíblico. Se você crê em Jesus verdadeiramente, está seguindo, está visitando uma igreja
ouvindo a palavra de Deus, então a partir de hoje toma a decisão, chega lá no teu líder, no teu pastor e diga: eu quero me batizar, me batize meu pastor, me diga o que eu devo fazer para me batizar, porque eu creio, eu vou demonstrar minha fé, demonstrar minha crença por meio da evidência que é o batismo nas águas, o batismo por mergulho, por imersão. Eu desafio você a provar que você crê em Jesus, pedindo batismo. Ah, pastor, mas depois que eu me batizar, aí eu não posso fazer mais isso, não posso fazer mais aquilo e tal. E você quer o quê? Ir para o inferno? Você prefere viver com uma vida promíscua, uma vida pecaminosa, uma vida de adultério, uma vida de prostituição, uma vida de vícios, e morrer e ir para o inferno? Infelizmente, algumas pessoas vão decidir por esse caminho mau. Mas o Senhor está te dando uma chance. Se você está me ouvindo agora, é porque Jesus está dando uma chance para você. Se arrependa e se batize para ser salvo. Porque a Bíblia diz que aquele que não crê não vai se batizar e, portanto, não é salvo. Você precisa crer para ser salvo. Precisa se batizar para ser salvo. Senão você não é salvo, é Bíblia Sagrada. De repente você é alguém que diz: puxa, esses pastores são pretensiosos, eles ficam falando que uns são salvos e outros não, eles ficam falando que eles são salvos e nós não. Não somos nós, estamos apenas reproduzindo o que a Bíblia diz, é o próprio Jesus. Vai discutir com Jesus, vai reclamar com ele, foi ele que diz: aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Meu filho, o evangelho é sério, é uma realidade. O evangelho não é uma história, não é um mito, não é religião. O evangelho é o poder de Deus. Religião não transforma ninguém, mas o poder de Deus transforma. O evangelho transforma. E Jesus fala que quando você crê e é batizado, que é o quarto ponto que eu estou destacando aqui, quando isso acontece, então te prepare para experimentar o sobrenatural de Deus. Em quinto lugar, quando nós cremos em Jesus e seguimos a Jesus, nós experimentamos o sobrenatural de Deus. E isso é maravilhoso, isso é poderoso. E o sobrenatural de Deus é constituído de alguns sinais que Jesus destaca aqui no texto. Ele disse: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Meu querido, minha querida, se o evangelho que estamos vivendo não está nos dando a experiência de expulsar os demônios da nossa própria vida, dos nossos caminhos, os demônios que têm se levantado contra nós e os demônios que se apossam das pessoas, se o evangelho que estamos vivendo não nos dá condições de expulsar os demônios, então precisamos rever a nossa vida evangélica, porque o Senhor Jesus fala que aquele que crê vai expulsar os demônios. Um outro sinal: falarão novas línguas. Falar em língua estranha, língua dos anjos, é uma promessa do Senhor Jesus para aqueles que creem no evangelho, para aqueles que de fato estão inseridos no corpo de Cristo. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, a primeira evidência em que os discípulos estavam cheios do Espírito Santo foi falar em línguas. Começaram a falar em línguas estranhas, e a Bíblia diz que essa língua são línguas que nós não entendemos, são línguas de anjos, línguas que o Senhor nos dá para dialogarmos com Ele mesmo, para a edificação da nossa fé, do nosso corpo, da nossa vida espiritual. Quando você entra numa igreja que o povo está orando, e aquele povo começa a falar em línguas, não estranha, ali é o poder de Deus, são os dons espirituais, são os sinais de que Jesus está no meio do povo, de que o Espírito Santo está atuando. E eu quero aqui fazer um apelo para a igreja pentecostal. Eu quero fazer um apelo para a igreja pentecostal no Brasil. A igreja que experimentou o poder de Deus no Brasil, que há mais de 100 anos tem história no Brasil, que veio pregando o evangelho evidenciado de poder de Deus, falando em línguas, levando o povo à experiência do sobrenatural, o batismo com o Espírito Santo. Você que é pastor, você que é líder de uma igreja pentecostal, você que faz parte de uma igreja
que tem as evidências dos dons do Espírito, em especial o dom de línguas. Eu quero fazer um apelo a você, meu querido. Vamos voltar às veredas antigas. Vamos voltar às evidências do poder de Deus. Quando a igreja desfrutava, quando a igreja pentecostal desfrutava de fato, de verdade, dava ênfase ao poder do Espírito Santo, aos dons do Espírito, ela avançava numa marcha intensa, numa velocidade tremenda. A igreja pentecostal em todo o mundo, a partir do avivamento da Rua Azusa, as igrejas carismáticas pentecostais, elas começaram a avançar, começaram a crescer de uma maneira descontrolada, porque quando o Espírito Santo toma posse de um ambiente, de uma comunidade, quando o Espírito Santo encontra liberdade para agir, encontra um povo para ser casa dele, para ser santuário dele, para desenvolver os dons que ele tem, então essa comunidade, essa igreja, esse ministério cresce, ele rompe. Ninguém pode barrar o ministério cheio do poder do Espírito Santo. Ninguém pode barrar o ministério. Eu faço um apelo aqui aos pastores pentecostais, eu faço um apelo aos ministérios pentecostais, eu faço um apelo aos crentes pentecostais. Como dizia um autor quando escreve sobre a Rua Azusa, tem uma frase que ele diz: povo pentecostal, volte, corações famintos, fartem-se, povo de Deus em todo lugar, ajoelhe-se, Deus de Elias manda fogo. Eu faço esse apelo aos pentecostais, aqui em Teresina, em Timon, em Altos, em Curimatá, no Piauí, no Brasil. Eu faço um apelo aos pentecostais: volte a desfrutar dos dons, volte a falar em línguas, volte a cultivar esse dom maravilhoso. Se Deus liberou esse dom, é porque Ele sabe que necessitamos. Nós não podemos enterrar um talento tão poderoso, tão maravilhoso, um dom tão soberano para a nossa vida, tão precioso, tão vital para a vida da igreja. Volte a falar em línguas, passe horas falando em línguas, trancado no seu quarto, e o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te edificar, o Senhor vai te fortalecer. Igreja pentecostal, se levante. Igreja pentecostal, volte para as veredas antigas, volte para o poder de Deus. Aramachou, lengado shikambori kambasherebe kandalabashai, recantere siribi canta labachou. Senhor, levanta de volta os pentecostais. Oh, em nome de Jesus. Eu sei que para manter os dons espirituais é necessário que a gente trilhe o caminho da santidade. Tem muita gente que não está mais disposta a continuar lutando contra o pecado. Quando você para de jejuar, de ler a palavra, de orar, de cultivar tempo com Deus, vai se esfriando os dons. Tem muita gente que não sabe nem como é que se fala mais em línguas, não sabe mais, não lembra mais nem da experiência. E outros que voltaram para viver no pecado, se esfriaram, começam até a falar contra, dizendo que era meninice. Não, quando você vivenciou o tempo do batismo com o Espírito Santo e falou em línguas, você sabe que era verdade, você sabe que queimava dentro de você um fogo, uma paixão por Jesus, uma paixão por pregar o Evangelho, uma paixão por ganhar alma. Ricandalabachai, oh, requetere xerebe canta labachou. Oh, aleluias. Povo pentecostal, volte a falar em línguas, porque Jesus falou: aquele que crê vai expulsar demônio e vai falar novas línguas. Ricandalabacharebe canta labachai. Quando o Espírito Santo desceu sobre a Rua Azusa em 1906, uma das evidências mais fortes era o dom de língua. A história diz que as pessoas passavam horas e horas balbuciando línguas estranhas, e o poder de Deus era tão grande naquele lugar que as pessoas chegavam a 4 quarteirões, caíam pelo poder de Deus, eram levadas no colo porque elas não aguentavam o poder de Deus. Precisamos que a igreja volte a falar em línguas, precisamos que a igreja volte a cultivar os dons do Espírito Santo. Ramanarabarabachai. Ora manalabachorobocanta rabashi. Ore canta labacharabacanta labachai. Talvez você esteja aí, mas pastor, você está falando em língua no programa de rádio, quantas pessoas que não sabem nem o que é isso, está ouvindo, vai escandalizar. Essa é uma preocupação tua, meu querido, e não do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo tivesse preocupado com o escândalo, tivesse preocupado em que as pessoas se escandalizassem,
ele não teria dado o dom de línguas para chamar a atenção de toda Jerusalém ali no dia de Pentecostes. Vai corrigir o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, os discípulos começaram a falar em outras línguas. E foi isso que escandalizou, foi isso que chamou a atenção das pessoas. Por medo de escandalizar, é que pastores têm se esfriado. Por medo de escandalizar, é que pregadores pararam de queimar pela palavra, de queimar pelo evangelho. Por medo de escandalizar, é que um monte de crente voltaram a se esfriar e voltaram para o pecado. Precisamos cultivar, porque nossa linguagem é celestial, a nossa cultura é do céu, a nossa cultura não é da terra. Não estamos aqui para imitar o mundo, não estamos aqui para viver conforme o mundo, estamos aqui para viver conforme o céu, estamos aqui para viver a cultura do céu, estamos aqui para falar a língua dos anjos, estamos aqui para experimentar o sobrenatural de Deus, e estes sinais seguirão aos que creem. O sobrenatural de Deus está aqui destacado por alguns sinais que Jesus fala: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Nós cremos na cura dos enfermos, temos visto pessoas sendo curadas em nosso meio, e nós como cristãos precisamos voltar a crer, a colocar a mão sobre as pessoas e ordenar para as enfermidades sumirem. E a Bíblia diz que quando Jesus foi assunto aos céus, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém, aleluia. Poderoso, tremendo a palavra de Deus. Essa reflexão é para abençoar a sua vida, para edificar a tua fé, para transformar você, resgatar você que não é crente ainda, e resgatar você que já é crente, resgatar valores espirituais dentro de você. Então essa palavra que meditamos, destacamos 5 pontos. Primeiro, pregar é uma ordem. Segundo, Jesus mandou pregar o evangelho e não qualquer outra coisa. Terceiro, ele mandou pregar a toda criatura. Quarto, Jesus diz na palavra que só quem crê e é batizado é que é salvo. 5, uma vez que nós cremos nesse evangelho, seguimos o evangelho, somos autorizados a experimentar e desfrutar do sobrenatural de Deus, que foi destacado por Jesus aqui: no expulsar demônio, falar novas línguas, curar enfermos. Se tiver experiência de veneno mortífero, de picada de cobra, o sobrenatural de Deus é poderoso para livrar você, como fez com o apóstolo Paulo. Ele foi picado por uma serpente, todo mundo esperava que ele fosse morrer e não aconteceu nada com ele. Ah, meu querido, se nós vivermos o sobrenatural de Deus, qualquer coisa pode acontecer, tudo pode acontecer, o impossível pode acontecer. E eu termino essa palavra desafiando você, você que é espírita, você que é macumbeiro, você que é viciado em drogas, você que é idólatra, você que adora imagens, esculturas, você que está traindo tua esposa, teu esposo, você que está com desvio de natureza, você que é inclinado à homossexualidade, você que é pedófilo, você que é viciado nos jogos, nas drogas, na bebida, você que não consegue viver sem mentir, você que sabe que tem uma área da sua vida que deixa claro o quanto você é pecador, eu quero desafiar você a se entregar a Jesus Cristo. Venha para o evangelho. Se você está aqui em Teresina, nós temos igreja aqui na Avenida Presidente Kennedy, 3901, toda quinta-feira. Nós temos culto de avivamento 19h30, todo domingo, 18 horas. Se você está em alguma outra cidade que não temos nossa igreja, eu desafio você a ir para aquela igreja. Ah, pastor, as igrejas que tem aqui eu não gosto muito, que elas fazem muito barulho. Meu irmão, aí, essa que é boa. Ah, eu não gosto de algumas igrejas, por isso que eu não vou para a igreja. Mas aí tu vai para os bares, não é, seu abençoado? Aí você vai para o terreiro de macumba, vai se assentar na roda dos escarnecedores. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais defeito que tenha uma igreja, ela é melhor do que qualquer outro ambiente que você possa ter na sociedade.
porque Jesus é pregado lá, Jesus é conclamado, Jesus é adorado. Eu desafio você a sair dessa tua vida de pecado, a sair dessa tua prisão, dessas trevas. Se converta ao Evangelho, creia no Evangelho e corra para a igreja. Escute, aprenda sobre batismo, se batize e garanta a tua salvação. Porque o Evangelho não foi liberado por Jesus para apenas enfeitar ou coçar os ouvidos das pessoas. Não. O Evangelho tem razão de ser. O Evangelho foi proposto por Jesus para transformar e salvar a tua vida. Se você, ouvindo a palavra de Deus, não for salvo, não se arrepender dos seus pecados, então o Evangelho não serviu para você. Deus te abençoe fortemente com essa palavra. Eu posso não te conhecer e não ter a oportunidade de conhecer aqui na terra, mas se você se arrepender dos seus pecados verdadeiramente, saiba que um dia nós vamos nos encontrar no céu, porque é para lá que nós vamos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.